Josué, capítulo 14. Vamos ler o texto de 6 a 15. Hoje nós iremos aprender com... Desculpe o termo, irmãos, não é nada pejorativo, não, muito pelo contrário, é animador para nós, mas nós vamos aprender com um velhinho, vamos aprender com um velhinho de 85 anos, chamado Caleb. Ele hoje vai abrasar o seu coração. A vida desse homem hoje, ou pelo menos um pedacinho pequeno da história desse homem, eu espero que abrase o seu coração, que traga para você algo novo, que desperte dentro de você algo de Deus. O tema da mensagem é: não permita que algo lhe impeça de acreditar que Deus cumprirá a sua palavra. Quem experimentou alguma coisa parecida com isso foi Caleb. E eu quero então ler um texto da palavra do Senhor que diz respeito a uma parte da vida de Caleb. Diz assim a palavra do Senhor. Aliás, se você tem aí uma visita ao seu lado, hoje, graças ao Senhor, nós temos algumas visitas na nossa igreja. Compartilhe sua Bíblia, veja se essa pessoa precisa, de uma Bíblia. Compartilhe sua Bíblia nesse momento com todos. Diz assim a palavra do Senhor: os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho do quenezeu Jefoné, lhe disse: você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, sobre mim e sobre você. Eu tinha 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me para Cades Barneia para espionar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança, mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Por isso, naquele dia Moisés me jurou: certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo, como prometeu, e foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso, aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Dê-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época, você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam, com suas cidades grandes e fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. Então Josué abençoou Caleb, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. Por isso, até hoje, Hebrom pertence aos descendentes de Caleb, filho do quenezeu Jefoné, pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, o Deus de Israel. Hebrom era chamada Kiriat Arba, em homenagem a Arba, o maior dos Enaquins, e a terra teve descanso da guerra. Não permita nunca que algo lhe impeça de acreditar que Deus cumprirá a sua palavra na sua vida. Eis aqui uma pessoa que acreditou, eis aqui uma pessoa que teve de Deus aquilo que foi prometido há tanto tempo atrás. Todos nós, irmãos, todos nós, indistintamente falando, nós somos movidos a promessas. Aliás, você só vai trabalhar amanhã cedo, porque alguém prometeu para você que no final do mês ele vai te dar uma graninha.
É ou não é? Alguém de uma forma prometeu para você que você vai ganhar um dinheiro. E essa é a força propulsora que vai tirar você da cama amanhã cedo com aquela preguiça danada que você tem na segunda-feira de manhã. Nós somos movidos, irmãos, à promessa. Às vezes nós mesmos, nós somos o que somos e fazemos o que fazemos porque nós prometemos para nós mesmos algumas coisas. Não é mesmo? Talvez no começo da sua carreira profissional, você disse para você mesmo: eu vou galgar algumas posições, eu vou crescer nesse lugar, eu vou ser uma pessoa melhor, eu vou ser um profissional mais respeitado. Você prometeu para você, e você está correndo atrás de uma promessa que você mesmo fez, e está aí, trabalhando duro para cumprir aquilo que você prometeu para você mesmo. Talvez, se você já é casado, é claro, um dia você prometeu para alguém que iria fazer essa pessoa feliz, e é por isso que essa pessoa está até hoje te aguentando, meu irmão. É porque você prometeu, não se esqueça, hein? Você prometeu fazer essa pessoa feliz, e ela está aí do seu lado, ou ele está aí do seu lado também, está aí cheio de expectativas, tendo aquela promessa lá no fundinho da alma, sendo também a mola propulsora para continuar a caminhar. O problema, sabe qual que é, irmãos? É que, às vezes, a gente não consegue assimilar muito bem quando o tempo vai passando e aquelas promessas, elas não vão sendo cumpridas. A promessa do casamento, da felicidade, a promessa que você fez para você mesmo, quando você tinha 20 anos, e você disse: olha, vou pegar a minha idade aí, quando eu estiver aí perto de uns 48 anos, eu já quero estar ali, e de repente agora você olha para a tua realidade, e você viu que você não conseguiu chegar aonde você prometeu para você mesmo que queria chegar. E às vezes a gente tem um pouco de dificuldade de assimilar que as promessas, elas não foram cumpridas. E aí tanto eu quanto você, nós começamos a ter algumas reações no fundo da nossa alma. E as reações não são boas, porque essas reações vêm, e essas reações elas vão se apresentar de uma forma através de aborrecimento, porque as promessas não foram cumpridas. Você lembra, de repente, lá no começo da sua jornada empresarial, o seu patrão chegou para você e disse assim: olha, eu tenho esse e esse projeto para você, né? Nós temos isso, né? Nós queremos chegar lá, e olha, se você estiver comigo, eu vou levar você junto, e daqui a pouco nós vamos ter 10 anos, 20 anos de casa, e você vai ser o gerente desse negócio. E de repente, os 10 anos já se passaram, os 20 anos já se passaram, e de repente você olha para trás e fala assim: olha, parece que a empresa já chegou onde o patrão disse que ia chegar, mas eu não estou nem na metade de onde ele prometeu que eu iria estar. E aí você vai ficar aborrecido, você vai ficar cabisbaixo, você vai ficar aí cheio de problema, vai ficar amargurado no fundo da sua alma, vai se sentir ludibriado, porque as promessas não foram cumpridas lá no fundo da sua alma. Você vai perder a motivação, porque se tem uma coisa que acontece com a gente, quando as promessas parecem que não são cumpridas, nós perdemos a motivação de uma forma muito rápida, e nós temos uma dificuldade de crer que alguma coisa nova vai acontecer. A gente fica cabisbaixo, e a maioria de nós, isso talvez inclua você, desiste dos sonhos, desistem dos projetos de vida, desistem das promessas na metade do percurso. Na metade, passam a não acreditar mais que aquilo é possível. O texto que nós lemos,
apresenta para a gente um pedaço da vida de Caleb, mas um pedaço muito pequeno, irmão, muito pequeno, porque muita coisa aconteceu antes, muita coisa mesmo, e muita coisa ainda vai acontecer pela frente, na vida desse velhinho de 85 anos, na vida desse servo de Deus, que a palavra não esconde, diz, um servo fiel inteiramente ao Senhor. Se existe uma premissa aqui para você hoje, é que o servo inteiramente fiel ao Senhor, este vai ver a promessa do Senhor, a palavra do Senhor sendo cumprida na vida dele. Não dá para você reclamar com Deus que as coisas não acontecem na sua vida quando você não cumpre o seu papel, quando a sua fidelidade é fraca. Não dá para você reclamar, porque na Bíblia sempre tem esse jogo de o trabalho de Deus com o trabalho do homem, e essa sinergia que leva o povo de Deus à vitória, que leva o povo de Deus a ter um patamar diferenciado. Essa sinergia, ela nunca sai de cena. É Deus fazendo o papel dele, mas o homem fazendo o papel dele também de uma forma concomitante. Então, se você é um homem fiel, se você é uma mulher fiel, você pode ter certeza, nada vai impedir de Deus cumprir as promessas que Ele fez para você na sua vida. A primeira coisa que eu acho que você precisa começar a pensar é: Caleb era um homem fiel ao Senhor. E você vai chegar ao final dessa mensagem e vai descobrir comigo que ele foi extremamente abençoado por Deus e que a palavra de Deus se cumpriu na vida dele. E o primeiro grande desafio para você hoje é rever a sua vida e a sua conduta com Deus, para entender se a tua fidelidade aponta para a vitória. Porque a palavra de Deus continua empenhada, mas se a tua fidelidade vai levar você para onde você precisa ir. Olha, não permita de forma alguma que alguma coisa lhe impeça de continuar acreditando que Deus vai cumprir a sua palavra. Josué, ou melhor, Caleb, aqui nessa história, ele não permitiu que a idade ou o tempo impedissem ele de acreditar que Deus ia cumprir a palavra do Senhor na vida dele. Irmão, quem de vocês aqui está esperando uma promessa de Deus na vida? Eu estou esperando promessas de Deus na minha vida, e eu imagino que você também esteja esperando, certo? Quanto tempo se passou dessa expectativa no seu coração? Quanto tempo se passou? 5 anos? 5. Você pode falar assim: pastor, 5 é muito, né? 5, eu quero que chegue antes dos 5. Eu quero que esse projeto que eu tenho na cabeça aqui não demore 5 anos. Mas e se passar, irmão? Como é que vai continuar o teu coração? Como é que vai estar a expectativa no fundo da tua alma? Você vai estar como na figura anterior aí, meio derrubado, ou você vai continuar mantendo firme a convicção de que Deus vai cumprir a palavra dele na sua vida, a promessa dele no seu coração? E se passarem, ao invés de 5, e se passarem 10 anos, irmãos? E se por acaso passar 20 anos e a promessa ainda não tenha batido na sua porta, ela não tenha acontecido? E se por acaso dos 20 for para 40 anos? Quem tem aqui, agora você pode levantar a mão de verdade, quem tem aqui uma promessa ou uma expectativa de Deus que ainda não se cumpriu e já se passaram 40 anos? Levanta a mão para mim. Ninguém chegou nesse patamar. O Cris, você não tem nem 30 anos, Cris. Como é que passou 40, Cris? O Cris ameaçou de levantar a mão ali. Isso aí é vontade de casar, né? Vontade de casar. Deixa.
Irmãos, ninguém de nós aqui esperou 40 anos por uma resposta de Deus. Ninguém de nós aqui passou pela experiência que Caleb passou. Aliás, ele não esperou 40 anos não. O texto é claro e você leu comigo, ou pelo menos observou comigo. Caleb aguardou pacientemente 45 anos da sua vida para ver com seus próprios olhos, tocar com as suas mãos uma promessa viva que Deus havia feito para ele. Foi Deus que havia feito. Usou o intermediário chamado Moisés, mas foi Deus. Nunca se esqueça disso. Não foi Moisés que prometeu nada para Caleb, foi Deus que prometeu um pedaço daquela terra para a sua família, para Caleb. E passaram-se 45 anos da sua existência. Eu vou perguntar de uma maneira bem séria para você: se demorasse 45 anos para os seus sonhos se realizarem, qual era a imagem que você ia ter do seu Deus? Qual era a imagem? O que você pensaria no fundo da alma? Eu vibro com esse Caleb, eu vibro quando ele começa a conversar com Josué e ele fala aqui, ó, aqui estou eu, cheio de vigor, cheio de força, e eu continuo aguardando a promessa de Deus na minha vida, que foi dada por intermédio de Moisés. Aqui estou eu. Eu não vejo esse homem jogado num canto, olhando para si mesmo e dizendo assim: olha, eu tinha 40 anos de idade quando Deus falou isso comigo, mas olha, agora eu já tenho 85 anos, e com 85 anos eu não posso mais fazer muita coisa. Com 85 anos, eu já perdi as esperanças de que Deus realmente tem alguma coisa para mim. Por isso eu peço para você, em nome de Jesus, não permita que a idade, ou não permita que o tempo impeça você de continuar acreditando que Deus vai cumprir a palavra no seu coração. Sabe qual é o problema, né? E o perigo da gente chegar aos 85 anos de idade, irmão? Alguém tem 85 anos de idade aqui? Ou mais? Levanta a mão. Eu acho que não tem ninguém. Tem? Oi? Seu pai? Seu pai tem cara de 60 anos, irmã. 88. Pois é. Então vai ser o único que pode dizer assim, ó: eu posso dizer o que é ter 85 anos de idade. Sabe qual é o problema de chegar a 85 anos de idade? A gente começar a se acostumar com a situação, acomodar-se de uma maneira plena e geral, e a gente olha para a vida e fala assim: olha, eu parei. Eu não quero mais nada, não quero lutar por nada, não quero aguardar mais nada, não quero ter esperança de nada. Quer saber? Para mim já deu. Esse é um dos problemas de se chegar a 85 anos. Perder as esperanças, irmão. Perder toda a esperança no coração, porque a gente olha para nós mesmos e falamos assim: não, olha, se eu tivesse 20 anos, a coisa seria diferente, mas agora, nada vai mudar. As expectativas que eu tinha antes, agora eu não tenho mais. Outra coisa que pode acontecer: perder a felicidade de se viver. Quando eu olho para Caleb, eu não enxergo em Caleb um cara que perdeu a felicidade em se viver. Muito pelo contrário, eu vejo um velhinho cheio de gás, eu vejo um velhinho cheio de ânimo, um velhinho com disposição no coração e na alma, e talvez até no próprio corpo, de voltar a guerrear para possuir aquilo que era a palavra de Deus. Um dos grandes problemas de se chegar a 85 anos é parar de sonhar. Porque você olha para você mesmo e diz assim: olha, para mim não dá mais, eu já tô na reta do caixão. Eu não preciso sonhar com nada, porque nada vai acontecer mais na minha vida. Esse é um dos grandes problemas de se chegar a 85 anos de idade. A gente para de acreditar que Deus pode fazer alguma coisa na nossa vida. E sabe o que acontece também? Eu não posso dizer isso, porque eu não cheguei lá ainda, mas a gente corre um risco muito sério de começar a ser resmungão com Deus.
Porque as coisas não aconteceram do jeito que a gente sonhou, do jeito que a gente projetou, e talvez até mesmo do jeito que Deus havia dito para nós que aconteceria. Sabe qual que é a grande lição, irmão? Se você tiver com 85 anos ou mais, Deus ainda olha para você como seu filho amado. Deus ainda olha para você como um pai e uma mãe sempre olham para o filho. E um pai e uma mãe sempre olham para o filho com que ótica? De que aquele ali é o meu bebezinho querido que eu tenho que tomar conta. Aquele ali é aquele que depende de mim. O cara tá barbudo, 45 anos de vida, 50 anos de vida nas costas, e a mãe, né, fica lá fazendo carinho nele como se ele fosse um bebezinho de colo. Por quê? Porque a ótica da mãe é: você ainda é o meu bebê. Deus continua olhando para a gente mais ou menos numa ótica desse jeito. Mesmo se você tiver 85 anos de idade, Deus ainda cuida de você. Deus ainda tem expectativas em cima de você. Deus ainda olha para você como o bebezinho querido dele, que tem muita coisa pela frente na vida, porque, aliás, você não sabe quantos dias você ainda tem na vida. Você não sabe. Quem sabe você vai ser um agraciado que vai viver até 105 anos de idade. Muita gente ainda vive por aí. De 85 para 105 são 20 anos. É muito tempo. Muita promessa pode acontecer, muita coisa boa. Caleb tinha uma certeza guardada lá no fundo da alma: Deus me prometeu, e esse Deus que eu conheço é fiel. É por isso que no versículo 10 ele diz assim, vai lá comigo, ó: pois bem, o Senhor manteve-me vivo como prometeu, e foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso aqui estou hoje, com 85 anos de idade. O tempo já roubou de você alguma promessa de Deus? Talvez você não esteja nem perto dos 85 anos de idade. Talvez você seja mais novo do que eu. Talvez você tenha apenas 40 anos. Mas você talvez está olhando para o tempo e dizendo para você mesmo: ó, parece que para mim já deu. Parece que para mim não tem nada de melhor no futuro. Ainda mais nessa sociedade que nós vivemos hoje. Essa sociedade que idolatra o belo, que idolatra o forte. Essa sociedade do bem-estar. Essa sociedade que fala para você assim, ó: você tem que estar jovem, você tem que estar bem, você tem que estar com o espírito altivo. Nessa sociedade, quando a gente chega em determinada idade, que a gente sabe que o tempo é cruel com a gente, e a gente olha para a nossa própria vida e fala assim: para mim não dá mais, para mim não tem jeito mais, eu não me encaixo mais nesse projeto de sociedade hoje. Você começa às vezes a perder os seus sonhos, perder aquilo que Deus tem para você. Quantas pessoas chegam a 40 anos de idade, e já começam a definhar, pelo menos perdem a alegria de viver, não se sentem mais felizes com nada. Parece que nenhuma palavra de ânimo de Deus bate no coração dessa pessoa, ao ponto dela ser pelo menos feliz com quem ela é, do jeito que ela é, do jeito que Deus a fez. O tempo está roubando de você. O tempo, a idade, está falando para você algo que Deus nunca quis dizer. Por favor, não deixe que o tempo, não permita que a idade faça um estrago na sua vida. Continue acreditando, do mesmo jeito que Caleb continuou acreditando. Ele poderia, irmãos, estar lá para baixo. Daqui a pouco você vai enxergar comigo que ele tinha alguns porquês de estar desolado. Ele poderia estar para baixo mesmo, ele poderia estar todo desmotivado. No entanto, parece que eu enxergo ele chegando diante de Josué e falando assim, ó: por isso, ou seja, porque Deus me prometeu, é por isso que eu estou aqui hoje, com 85 anos, aguardando que essa promessa aconteça na minha vida. Não permita que o tempo roube de você aquilo que ele não deve roubar. Se você tem algo de Deus, e a Bíblia está coalhada de promessa para os filhos de Deus,
Se Deus tem essa palavra empenhada com você, um dia você vai chegar lá. A segunda grande lição que Caleb nos apresenta, ou que a história de Caleb nos apresenta, eu não posso permitir que os meus gigantes pessoais me impeçam de acreditar que Deus vai cumprir a sua palavra na minha vida. Olha, por causa desses problemas todos que eu disse aqui, problemas de se chegar a 85 anos de idade, quando isso acontece na nossa vida, quando você fica desmotivado, quando você fica para baixo, quando a idade vai pesando, quando você começa a colocar na sua cabeça que as coisas não dão certo, qualquer formiguinha se transforma em gigante. Você se lembra muito bem, o espírito de Caleb aqui não mudou, porque você se lembra muito bem que quando ele estava em Cades Barnea, quando Deus falou para o pessoal mandar os espias, né? Quando os espias foram olhar a terra, eram 12 espias, os espias vão, olham a terra, Josué e Caleb voltam junto com aqueles 12, 10 deles dão um relatório totalmente pessimista, dizendo, olha, a terra é boa, a terra é isso e aquilo, só que nós não vamos conseguir entrar lá, porque lá existem gigantes, lá a coisa é difícil, olha, nós, do jeito que nós somos, né, com aquilo que nós temos, nós não vamos conseguir tomar essa terra. Isso lá na época de Moisés, quando Moisés era o líder do povo. Agora é Josué, nesse momento da história aqui, é Josué o líder do povo, e agora Caleb chega para Josué e fala assim, olha, você lembra o que tem lá em Hebron? Você lembra? Lá são aqueles Enaquins, aqueles gigantes que os nossos irmãos, lá na nossa época de 40 anos, quando a gente foi dar uma espiada na terra, aqueles gigantes continuam lá. E Caleb dá uma grande lição, porque ele não permite que os gigantes que estão ali, que ele vai ter que enfrentar ainda, se quiser colocar os pés e as mãos na sua terra prometida, que era a promessa de Deus, ele ainda teria que enfrentar esses gigantes. Agora ele não tem mais 40 anos de idade, agora ele tem 85. Tudo poderia ser mais difícil, certo? Mas para ele, não. Ele não foi para lá enganado. Ele não foi para lá pensando assim, não, quem sabe aqueles gigantes que moravam lá, quem sabe eles não estão mais lá. Não, ele não foi nem um pouquinho enganado, não. Ele foi para lá, ele tinha consciência de que os gigantes ainda estavam lá. No entanto, ele foi. No capítulo 15, eu quero que você caminhe comigo aí, capítulo 15, versículo 14. Eu vou ler um pouquinho antes, só para você entender aqui o contexto. Vou ler do 13 em diante. Diz assim, conforme a ordem dada pelo Senhor, Josué deu a Caleb, filho de Jefoné, uma porção de terra em Judá, que foi Kiriat Arba, isto é, Hebron. Arba era antepassado de Enaque. Olha o verso 14, irmãos. Caleb expulsou de Hebron os 3 Enaquins, Sesai, Aimã e Talmai, descendentes de Enaque. Os Enaquins eram os gigantes. Os Enaquins eram o povo que deu medo nos 10 espias lá na época de Moisés. Ele não foi para lá enganado, ele sabia muito bem que aquele povo estava lá, e ele foi e enfrentou os seus gigantes pessoais, e a palavra de Deus se cumpriu na vida dele, mas ele enfrentou. Ele não chegou lá e tomou posse de uma terra vazia, desértica, muito pelo contrário, ele teve que lutar. O que eu quero dizer para você hoje, olhando à luz desse pedaço da vida de Caleb, não se acovarde diante dos seus gigantes pessoais.
Cada um de nós aqui tem um gigante pessoal na vida, irmão. E talvez você está empacado na sua vida espiritual, talvez você está empacado na sua vida profissional, talvez você esteja empacado na sua vida de estudos, acadêmica, talvez você esteja empacado em algum campo, em alguma área da sua vida, porque você não tem coragem, você se acovardou diante de alguns gigantes. Mesmo Deus sendo fiel, dizendo para você que Ele tem mais para você, tem algo melhor para você, talvez você está ali paradão no tempo, porque você sabe que tem gigantes a serem vencidos e você não tem coragem de enfrentar isso. Não se esqueça, Caleb não teve nem um pouco de falta de coragem, muito pelo contrário, ele foi lá com 45 anos a mais nas costas e foi lá enfrentar os gigantes, e a Bíblia diz, ele venceu e ele ganhou aquela terra. Ganhou aquela terra porque não permitiu que os gigantes pessoais na vida dele tomassem o lugar da palavra firmada que Deus tinha na vida dele. Às vezes, alguns de nós trabalhamos com aquilo que eu chamo de profecias que se autorrealizam. Ou seja, você está dizendo para você aí, olha, agora não dá mais. Agora é muito tarde. Olha, se eu tivesse mais tempo, se não tivesse esse grande problema na minha frente, eu conseguiria. Irmão, se Deus tem uma promessa para você, e Deus tem muita promessa na palavra para os seus filhos, Deus tem muita promessa. Aliás, se você deve ter na sua casa aquela famosa caixinha de promessa, não deve ter? Talvez você tenha lá jogado em algum canto. Não deveria estar jogado, mas talvez você tenha. E lá tem um monte de promessa de Deus para você. Comece a dar uma olhadinha naquelas promessas ali e comece a se questionar: por que isso aqui não acontece na minha vida? Por que isso aqui ainda não aconteceu? E talvez você vai chegar a um gigante pessoal que fez você parar, se acovardar e ficar parado ali. Não permita que você mesmo diga para você mesmo algumas profecias do tipo: não dá, eu não posso, hoje eu sou muito velho, eu não tenho mais dinheiro para isso, eu não tenho mais emocional para isso, eu não quero mais me envolver. Não permita, porque o dia que você começar a falar isso, ou falar desta forma, tem alguém que vai fazer coro com você. Sabe quem vai fazer coro com você? É o diabo. O diabo vai falar: isso mesmo, não faça isso, porque isso não vai dar certo mesmo, você não pode, você não consegue. Deus, se Deus quisesse fazer alguma coisa por você, Ele já teria feito. Quando você começa a falar para você mesmo algumas profecias negativas, o primeiro a bater palma para você e repetir as coisas que você fala é o seu adversário. Porque uma coisa que o diabo tem para todo mundo é não. Não, 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 não. O diabo só fala sim para você. Só fala sim para você hoje, porque ele sabe que amanhã ele vai falar um não. Porque o que ele quer é roubar, matar e destruir. O fim é não. Cuidado, meu irmão, cuidado, porque tem muito cristão de bom coração, empacado na vida cristã, por causa de alguns gigantes, que na verdade nem são tão gigantes assim, mas nós olhamos para eles, e as nossas formigas acabam se transformando em gigantes. Terceira grande lição para mim e para você: eu não posso permitir que a aparente inércia divina, ou seja, o aparente silêncio de Deus, o aparente, parece que Deus parou de fazer as coisas, parece que Deus sentou lá e não olha mais para a minha cara, parece que Deus nem sabe mais que eu existo. Não permita que a aparente inércia divina me impeça de acreditar que Deus cumprirá a sua palavra. Caleb, no contexto aqui, no pano de fundo, Caleb, ele já está vivendo uma derrota. A gente não consegue enxergar porque a gente talvez não é estudioso da palavra.
Mas eu quero que você olhe no capítulo 14, o verso 5. Capítulo 14, o verso 5. Você viu que nós começamos a ler do verso 6. Mas olha o que diz no verso 5. Os israelitas dividiram a terra, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. A palavra, ela já é uma palavra concretizada. Eles dividiram a terra. No capítulo 13, olha uma folha anterior aí, e você vai ver que no capítulo 13, já está ali sendo contada o término da posse da terra, e já está sendo contada ali no versículo 8 do capítulo 13, a divisão das terras, aonde o povo já entrou, já tomou posse, e agora está naquela fase de divisão de terras. E no verso 5 que nós acabamos de ler, diz que o povo de Israel já dividiu. Os israelitas dividiram a terra conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Isso, para Caleb, já era uma grande derrota. Por quê? Quem que herdou as terras? Eu até deveria ter trazido aqui um mapinha para mostrar para você todos os filhos de Jacó. Isacar, Zebulon, Naftali, Dan, Judá, Benjamim, Simeão, Manassés, Ruben, Gade. Você tem a sua Bíblia aí, lá no final da sua Bíblia tem um mapinha com a divisão das terras do povo de Israel, não tem? Mas você sabe de que família era o Caleb? Quer chutar? Ele era de Ruben, de Gade, de Manassés, de Simeão. Ele era de Judá. De quem que ele era? De nenhuma delas. Ele era filho de Jefoné, o quenezeu. Ele era um homem, uma família absorvida pelo povo de Israel, que não era israelita. Logo, irmão, ele não tinha parte de verdade naquela divisão de terras que já foi feita, segundo o capítulo 5, o versículo 5 do capítulo 14. No entanto, ele tem lá no fundo da alma apenas uma coisa que ele se agarra: Deus me prometeu que eu teria parte nessa herança. Agora pensa bem, se imagina aí, você é filho de uma pessoa, vou só jogar uma situação hipotética aqui. Você é filho adotivo de uma pessoa, e de repente essa pessoa morre e deixa lá a herança, e aí os filhos vão repartir a herança, e você chega ali no cartorário ou no juiz, e de repente o pessoal fala: pois é, olha, tanto para fulano, tanto para Beltrano, a casa para fulano, o apartamento para não sei quem e tal, e no final da história você vê que foi tudo dividido, e você, o que você ganhou? Nada. Para Caleb, aquilo já foi uma grande derrota. Ele já tinha tudo. Se fosse eu, irmão, eu já estava num buraco emocional. Eu já estava chorando na minha cama. Eu já estava lá em casa, reclamando com a minha mulher, chutando o cachorro, reclamando com Deus, dizendo para Deus em alto e bom som: o Senhor é mentiroso, porque as terras já estão divididas, e onde é que está a minha herança nessa parte? Foi o Senhor quem prometeu, o Senhor disse pela boca de Moisés, todo o povo viu, mas olha agora a situação que está instaurada. Se é eu, irmão, eu já estou numa deprê, porque Deus não cumpriu a palavra comigo. Se é você, talvez do mesmo jeito. A gente olharia para o céu e fala assim: Deus, por que o Senhor não fez nada? Por que o Senhor não tomou partido nesse negócio? Por que o Senhor não resolveu essa pendência? Por que chegou no ponto que chegou e eu estou aqui esquecido? E tem mais uma outra coisa aqui, que é, no meu modo de entender, terrível para Caleb.
Além dele não ver na divisão das terras um pedaço de terra para ele, além disso, ele começa a olhar para Josué. Vamos voltar lá para a época de Moisés. Moisés envia 12 espias. Dos 12 espias, 10 voltam com um relatório negativo e 2 voltam com um relatório positivo. Quem são os 2 que voltam com um relatório positivo? Josué e Calebe. Eu vou perguntar para você, quem é Josué 45 anos depois desse relatório? Quem é Josué? O líder. Josué é o maioral agora. Moisés não está mais na parada. Agora quem manda no povo, se é que eu posso assim dizer, agora quem dita as normas, agora quem é o grande guerreiro, quem é o cara respeitado, quem é o líder natural do povo, quem é que em 45 anos foi numa ascendência total para o cume? Quem que foi? Josué. E Calebe? Não se ouve falar de Calebe. Calebe não é o braço direito de Josué, do jeito que Josué era o braço direito de Moisés. Calebe tem a mesma idade que Josué. E eu fico imaginando como deveria ser difícil para Calebe olhar durante 45 anos, Josué crescendo, até se tornar o grande líder do povo. E de repente ele olha para ele mesmo e ele fala assim: do que valeu eu ser igual Josué? Olha onde Josué está e olha onde eu estou. Você acha que ele não tinha tudo no coração e na alma para olhar para o céu e falar assim: Deus, se o Senhor existe, porque o Senhor deve existir, porque olha, eu estou olhando aqui a vida do meu amigo e o Senhor está levando o cara para cima, o Senhor deve existir. Olha, se o Senhor existe, a grande verdade é que o Senhor esqueceu de mim. Tem alguém na sua idade hoje que você olha para essa pessoa e espiritualmente falando, talvez ele esteja lá em cima e você está no meio? Tem alguém que de repente na sua idade, economicamente falando, está lá em cima e você está lá embaixo? Tem alguém na sua idade que já casou, já tem filho, já é isso, já é aquilo, e você está encalhado? Tem alguém que está vivendo uma situação parecida? Eu quero dizer para você, não perca a esperança na promessa que Deus tem para você, porque se Ele falou, não importa como você esteja, não importa a sua idade, não importa os problemas, não importa por mais que você pense que Deus esqueceu de você, Ele não esqueceu. Não permita, porque isso é com você. Se você quiser permitir, você vai permitir. Se você quiser permitir. Se você se recusar a permitir que isso traga para o seu coração coisas amargas, como Calebe tinha tudo para trazer coisas amargas para o coração, mas eu não me esqueço de dizer para você, ele chega diante de Josué e fala assim: é por isso que eu estou aqui, tão forte quanto eu estava quando eu tinha 40 anos, e agora eu quero um pedaço dessa terra, e eu quero ir até lá, e eu quero expulsar os enaquins que vivem lá, porque Deus falou para mim, e eu continuo acreditando nisso. Eu não enchi o meu coração de amargura porque eu vi os outros crescerem. Eu não enchi o meu coração de amargura porque eu olhei para a grama do vizinho e aparentemente a grama do vizinho é muito mais verde do que a minha. Eu não parei para perceber o que está acontecendo ao mundo ao redor. Eu parei e continuo parando para olhar para a promessa divina, para olhar para aquilo que Deus disse para mim que vai acontecer na minha vida, e eu estou firmado nisso e eu continuo aguardando. Eu vejo um Calebe com um coração propenso para ainda receber a glória de Deus na vida dele, ainda receber nisso. E você vai descobrir, né, na leitura do texto, depois no capítulo 15 em diante, que ele vai lá, que Josué
dá a terra para ele, dá Kiriat Arba, que é Hebron, o Monte Hebron, um monte sagrado hoje, lá em Israel, dá Hebron para ele, ele vai até lá com a sua família, ele derruba os gigantes que existem lá, ele toma posse daquela terra, e ele amplia a sua terra, junto com a sua família, e ele tem, irmão, ele tem, com a sua própria mão, com seus próprios pés, ele tem de Deus a promessa cumprida na vida dele, porque ele não desanimou em momento nenhum. Como é difícil a gente olhar ao redor e ver acontecendo tudo com todos, menos com a gente. Mas eu quero lembrar você uma coisa: se Deus prometeu, Ele é fiel e Ele há de cumprir. Isso é para mim, isso é para você, porque eu também sou filho de Deus, e você também é filho de Deus, e as promessas que estão na palavra, elas são para você, do jeito que também eram para o povo do Velho Testamento, irmãos. No capítulo 15, eu quero já começar a concluir essa mensagem, capítulo 15, o verso 13, vai dizer: conforme a ordem dada pelo Senhor. Eu quero que você grave muito bem isso, irmão. Muito bem, porque às vezes talvez você fica pensando: Josué só ganhou um pedacinho de terra dele lá, Caleb só ganhou um pedacinho de terra dele lá, porque ele era amigo de Josué. E a coisa aconteceu porque eles lutaram juntos e foi em reconhecimento. Não foi não. A Bíblia diz, no capítulo 15, versículo 13: conforme a ordem dada pelo Senhor, Josué deu a Caleb, filho de Jefoné, uma porção de terra em Judá. Foi Deus que continuou mantendo a palavra dele de pé. Existem muitas promessas na palavra. Todas essas promessas na palavra são para os filhos. Toda a herança de Deus são para os seus filhos. Isso inclui você. Então, por favor, em nome de Jesus, não permita de jeito nenhum, não permita que o tempo, não permita que a sua idade levem você a pensar que Deus desistiu de você. Não permita que as dificuldades que hoje se instauraram na sua vida, não permita que essas mesmas dificuldades continuem fazendo você ficar parado no tempo. Não permita também que o seu estado emocional, porque quando nós olhamos para o céu e nós pensamos que Deus está parado, que Deus está ali de mãos atadas, que Deus não pode mais fazer nada para a gente, olha, isso é coisa da nossa alma, porque Deus continua vivo, Deus continua Senhor dos senhores, Ele tem nas mãos todo o poder, Ele continua assim, Ele não esqueceu de você. É apenas o tempo que talvez está atrapalhando um pouco a sua vida. Não importa quem seja você, não importa a sua idade, não importa qual seja o seu problema. Só a título de última ilustração aqui, vamos voltar um pouquinho na história e vamos olhar de uma forma muito rápida para a vida de Moisés, por exemplo. Moisés foi chamado por Deus quando tinha 40 anos. Deus trabalhou com Moisés no deserto, sem nada a ver com o povo de Israel. Deus só trabalhou no coração de Moisés no deserto mais 40 anos. E depois disso, Deus libertou o povo de Israel do Egito através de Moisés. Depois, 40 anos para ser chamado, 40 anos de preparação para depois Deus usar. Você está se sentindo meio velho? Você está se sentindo que com você parece que as coisas agora já não funcionam mais, porque seu tempo passou? A nossa igreja, que é uma igreja que infelizmente por enquanto ainda é uma igreja cinquentona, se é que eu posso assim dizer. Você está imaginando aí que Deus não vai fazer mais nada através da sua vida, meu querido? Caleb é um grande modelo para você nessa noite. Um homem que passou por cima de tudo. Não permita de forma alguma
que qualquer coisa impeça você de acreditar ou de continuar acreditando que Deus vai cumprir a sua palavra na sua vida. Não permita, porque Deus quer e Ele vai cumprir no tempo dEle, do jeito dEle, e você ainda vai ser feliz. Continue crendo. Amém? Eu quero fazer um acordo com você agora. Nós vamos cantar uma música. E essa música, ela não tem como negar que ela vai em cima daquilo que você ouviu de Deus para a sua vida. E eu quero pedir para que você, em nome de Jesus, enquanto a gente canta essa música, você que perdeu seus sonhos, você que está meio acovardado aí, pensando que Deus não vai mais usar você, você que está aí olhando para Deus e falando assim: ah, Deus, se o Senhor se importasse comigo mesmo, se o Senhor se importasse comigo mesmo, a situação já teria mudado. Eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir à frente. Esse é o meu apelo a você hoje. É o meu apelo para você dizer para Deus: Senhor, eu quero continuar acreditando. Me dá forças para continuar acreditando. Senhor, eu não quero que o tempo tire de mim os meus sonhos. Eu não quero que os problemas tirem de mim os meus sonhos, a palavra do Senhor na minha vida. Eu não quero, Senhor, que nada venha atrapalhar, mesmo a minha descrença. Senhor, eu estou renovando aqui os meus votos de crença no Senhor, de que o Senhor vai fazer a tua obra na minha vida ainda. Em nome de Jesus, se você sente que você precisa tomar essa decisão ao lado de Cristo hoje, venha para frente. Se você precisa renovar isso na sua alma, venha para frente. Se você precisa continuar crendo que Deus vai fazer, vem para frente enquanto a gente canta essa canção. Vamos ficar em pé e nessa forma, desse jeito, nós vamos exaltar o nome de Deus, conclamando você a estar conosco em nome de Jesus.